Hello! Tava com saudade de você. Podcast Você Sabia voltou e olha, a gente já volta falando de Círio de Nazaré. Não necessariamente do Círio de Nazaré, mas de um dos símbolos dessa manifestação religiosa que toma conta de todo o nosso território paraense, brasileiro e também internacional. A gente está falando da Basílica Santuário de Nazaré, que depois de mais de 100 anos de história passa pela sua primeira grande restauração. E olha, está no finalzinho dessa restauração, depois de 33 meses aí, né, com um restauro que tem uma metodologia completamente diferente de todos os restauros de patrimônios, como a gente, né, tem aqui a Basílica, né, como esse patrimônio magnífico, histórico, cultural. E olha, um trabalho árduo, comandado por uma mulher. Isso que mais eu gosto. Ei, mana, presta atenção que Você Sabia está no ar. E eu começo falando, né, óbvio, com ela, coordenadora geral do projeto de restauro da Basílica Santuário, Lucy Azevedo. Lucy, obrigada, meu amor, por ter vindo conversar com a gente. Olha, eu quero logo te dizer, a Lucy também é minha chefe, tá? Porque tu já viu isso aqui, que eu já falei isso, tá, pra ti. Mas presta atenção. A Lucy é pedagoga, né, e trabalha com projetos culturais. Ela é especialista nessa área de projetos culturais. Inclusive, a gente teve recentemente, agora em agosto, mais uma edição do Circular Campinas Cidade Velha, que ela também, né, coordena e ajuda aí, junto com milhares de outras pessoas, né, a trabalhar e a desenvolver essa narrativa. Mas, Lucy, falando de restauro, não é a tua primeira experiência, né? Você também comandou o restauro da Igreja do Carmo. Conta pra gente como é que foi, quais são as diferenças, né, do restauro da Basílica Santuário de Nazaré. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre os trabalhos de restauração da Basílica e falando um pouco de projetos culturais. A diferença entre as duas igrejas, né, é a questão das metodologias que foram aplicadas. Então, eu atuei no restauro da Igreja do Carmo, na Cidade Velha, de 2012 a 2015. Também um restauro que aconteceu por meio de uma lei de incentivo, né, a Lei Rouanet, e agora, novamente, estou atuando nessa coordenação, nesse trabalho, junto com uma grande equipe. Divido também esse trabalho com a arquiteta e urbanista Isis Ribeiro, que é muito competente. E também é um trabalho que está acontecendo por meio, via a Lei Rouanet, né, com o patrocínio da Vale. E os dois processos, enquanto gestão culturais, eles são bem semelhantes, mas as metodologias, elas são diferentes, né? No caso da Igreja do Carmo, ela aconteceu de forma em que a igreja ela foi totalmente fechada para que esse trabalho acontecesse, e a Basílica ela se manteve com a sua programação diária, né, com funcionamento normal acontecendo, enquanto o restauro ia sendo executado. Esse foi um desafio para vocês que trabalharam todo esse tempo, né? As pessoas, os fiéis ali assistindo, verificando, foi um desafio, mas também foi alguma coisa que para vocês chamou uma atenção do lado positivo? Sim, foi um desafio gigantesco, porque a metodologia que foi desenvolvida foi dividir as etapas de execução dos trabalhos. Dividimos internamente em 5 etapas, né? A equipe preparou, fez esse planejamento, então dividiram os trabalhos em 5 etapas. E à medida em que os trabalhos eles iam avançando as etapas, ia sendo desmontado os andaimes. Então, com o pé direito bem alto da Basílica, exatamente. Né? Então, tudo isso não tinha como não ficar apreensivo, porque a atenção precisava ser redobrada por conta da segurança, não só do
principalmente da equipe de trabalho, mas também do público, né, que circulava, né, o tempo todo pela igreja, a parte interna. Ainda que a gente adote todas as medidas, né, de segurança, mas assim, é necessário, tem, claro, uma preocupação que é normal, mas foi um trabalho que ele foi fluindo. As 5 etapas, elas aconteceram. O público que frequenta a igreja foi um público muito acolhedor desse trabalho, colaborador. Eu entendo que esse momento em que as pessoas acompanham o processo de restauro, isso estabelece uma aproximação. E elas se sentem parte. Sim. Né? Então, como assim, se estivesse faz todo um sentido. Exatamente. Ali, né? Então, a gente tinha as pessoas opinando, né, sobre o que fazer, ou então curiosas para saber qual a cor que ia ficar de algum elemento decorativo. Então, as pessoas se sentiram próximas desse trabalho e colaboraram, né? Colaboravam bastante em manter uma distância. Tinha um respeito pelo trabalho, né, que vinha sendo executado, que a equipe, né? Exatamente. Então, foi muito importante essa experiência, ela foi muito importante, e ter esse público acompanhando fez desse trabalho mais especial ainda. É uma metodologia diferente que com certeza vai ficar para o teu lado profissional e pessoal. Teve algum momento, Luci, que você ficou assim, gente, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? Alguma coisa, né, que de repente chamou a atenção, que você tenha, ai meu Deus, que desafio. Sim, quando a gente fala do restauro, tudo é muito grandioso, tratando-se de Basílica de Nazaré, onde todas as atenções se voltam, né, para esse monumento histórico. E eu confesso que quando o restauro ele chegou para a recuperação da parte externa, até alcançar as 2 torres, eu confesso que eu olhava quando os andames iam sendo instalados, assim, não, os andames não vão alcançar essas torres tão altas, né? Porque a gente também precisa observar, lembra que venta muito, né, na parte de fora. Então, os andames, a estrutura dava uma balançada, mas aí todo o atracamento que é feito, a empresa executora sempre muito cuidadosa com essa questão, atenciosa com a segurança. Né? E aí os andames, a estrutura foi sendo instalada até alcançar a torre, a cúpula, né? Porque toda ali a extensão da torre, das 2 torres, elas foram recuperadas, restauradas. Sim. E aí deu tudo certo, as torres estão lá recuperadas e bonitas novamente. Uma coisa interessante do projeto é que o projeto também permitiu que mulheres participassem, né? De uma ação que a gente sabe que normalmente é uma entrada muito dos homens, né? Mas a gente via ali mulheres atuando no restauro, né? Trabalhando na limpeza dos elementos decorativos, né? Ajudando também nessa possibilidade de trazer um resgate histórico, uma documentação histórica como a Basílica. Isso também foi pensado durante o projeto ou como é que aconteceu? Ocorre uma procura. Quando a gente trata do restauro aqui em Belém, a gente já percebe a atuação de mulheres, dessas profissionais que têm essa habilidade, né, se identificam com esse ofício e elas desenvolvem esse trabalho de restauro. Ainda não temos muitas mulheres na mesma proporção, né, que os homens, mas assim, o que nós temos de profissionais são de mulheres extremamente capacitadas, e no restauro da Igreja do Carmo também tinha mulheres, e nesse também da Basílica a gente conta também com mulheres muito competentes. Então, eu penso que valorizar o trabalho dessas profissionais é muito importante, porque a delicadeza, né, que a mulher traz, o olhar mais atencioso, o olhar mais atencioso. Então,
eu gostava muito, assim, de acompanhar o trabalho das meninas e como a narrativa delas em relação ao trabalho que elas estavam desenvolvendo, como que era a sensibilidade, até na forma de falar mesmo Sim. sobre o trabalho que elas estavam realizando. Agora, durante o restauro, a gente também começou a observar elementos que ficavam escondidos, né? Por exemplo, ali na Capela das Santas Mulheres, né? Que muita coisa a gente não percebeu. E o restauro também vai proporcionar algumas conquistas para a própria Basílica Santuário, né? Como a cripta e a nova subestação. Conta pra gente um pouquinho. Exatamente, assim, por isso que esse projeto de restauração, ele é um dos mais importantes, né, em relação a esse trabalho que vem sendo feito, porque ao longo dos anos, a Basílica ela sempre recebeu, passou por reparos pontuais, mas dentro dessa dimensão e que outras ferramentas importantes fossem inseridas, esse também é o primeiro. Então, nas capelas, as capelas laterais, né, que nós temos, das duas naves, esquerda e direita, a gente pode perceber, ressaltando os elementos decorativos, né, por conta da nova pintura que recebeu, a limpeza. E os douramentos, né, se sobressaem hoje em toda a igreja. Assim como os vitrais e uma iluminação nova, a igreja também recebeu uma iluminação, uma luz, então assim, acaba que sobressai mais ainda toda a beleza que foi recuperada. E aí, na cripta, eu destaco hoje todo o revestimento que ela recebeu e nesse projeto, ele uniu o restauro da igreja e a requalificação da cripta. Então, uma requalificação que vai, vai dar um uso funcional para esse ambiente, as pessoas vão poder acessar. E para que aguente toda a carga de energia que vai exigir por conta da estrutura das centrais de ar, da refrigeração, tanto da Basílica quanto da cripta, foi necessário, depois pensou-se na necessidade de uma nova subestação, né? Então, para que suporte, a partir de agora, toda a carga de energia que vai demandar. Então, conseguimos inserir nesse projeto uma complementação de recursos, né? Exatamente, e que foi viabilizado a nova subestação da igreja. Então, está lá com toda a segurança, né, para distribuir a carga de energia da forma mais segura possível. Agora, o projeto de restauro da Basílica não é só o que você está acompanhando, né, no dia a dia, sendo usuário, né, visitante aí do espaço. Também tem projetos de ação educativa e tem ainda um livro e um documentário que vai ser lançado. Fala pra gente um pouquinho. É muito legal falar sobre isso, porque é importante ressaltar que todos os projetos culturais que eles vêm por meio de uma lei de incentivo. No caso dessa, é a Lei Rouanet. Então, se atrela-se a esses projetos, obedecendo uma instrução normativa, né, que compete a um amparo legal dessa lei, dessa IN, a gente precisa apresentar propostas de ações educativas com a comunidade. São outros produtos que também precisam ser elencados para desenvolver, né? Então, assim, no caso da Basílica, além do projeto principal, do objetivo principal, que é a restauração, a gente tem as ações educativas, temos um documentário, né, que vem acompanhando desde o início todo o processo do restauro, para que depois tudo isso possa ser compartilhado com todo mundo, que fica esse material e essa memória também. E as ações educativas que puderam ser realizadas com a comunidade. Foram as escolas, né? As escolas do entorno, foi pensado para as escolas, né, do entorno da Basílica,
para jovens, e nós atendemos a Escola Deodoro de Mendonça, a Escola Barão do Rio Branco, do ensino fundamental, 1 e 2, e a Escola de Ensino Médio, que é, né, o Deodoro, e também as unidades educativas sociais da Basílica. Né, então, Basílica. foram Muito quase legal. 500 pessoas, né, entre jovens, adolescentes e os idosos. Nós conseguimos atender também 70 idosos da unidade educativa da Basílica, com ações pedagógicas de educação patrimonial, falando do significado dos seus elementos sacros dentro da igreja. Falamos sobre arquitetura. A gente tem uma equipe do educativo, né, que é a professora Magali Caldas, que é mestre em educação patrimonial. Então, uma equipe muito competente que fez parte, que está fazendo, né? Que atuou dentro desse projeto. E aí tem o livro que vai sair também agora recente, né? Sim, temos uma publicação que vai trazer também essas memórias, essas etapas, tanto as etapas do trabalho, e também vai falar um pouco, né, do que foi desenvolvido nas ações educativas, vai trazer um pouco dessa memória histórica, que é muito legal, gente. Que está sendo... vai falar da arquitetura. Então, a gente tem uma equipe que está produzindo esse livro, né? Uma equipe muito competente, né, de professores, de arquitetos, alguns padres que estão também nos ajudando a produzir essa publicação. Olha, mana, presta atenção. Repara que eu estou toda metida, porque eu também faço parte dessa história, porque eu estou ajudando. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Dia 17 e dia 24, a gente tem datas aí importantes, né, para o restauro. Convida aí o pessoal, conta pra gente o que é. Então, no dia 17, a gente vai ter a entrega, né, dos trabalhos de restauração. A gente vai iniciar... Com a cripta, né? Com a cripta, vamos iniciar essas entregas pela cripta, que está sendo muito aguardada, né, por ser um espaço... A cripta, só para que a gente situe as pessoas, ela fica no subsolo, né, da Basílica de Nazaré. Gente, está incrível, eu conheço. Então, vai ser um espaço utilizado para celebrações, né, para as missas, mas também vai ter um espaço... cultural, para receber a exposição. E no dia 24 né? A gente tem a entrega, né, oficial né, do prédio histórico para toda a população, para que usufrua desse patrimônio, porque o patrimônio é um direito, né? E ele é feito para as pessoas, e a gente guarda e respeita toda a memória de quem veio antes, os padres, né, que conseguiram construir esse monumento, as pessoas que trabalharam. Então, e mostra que a Amazônia ela tem uma arquitetura muito rica, né, que veio com todas essas pessoas que trouxeram, que deram essa possibilidade de nós termos um patrimônio religioso, cultural e histórico como é a Basílica Santuário de Nazaré, de Nossa Senhora do Desterro. Olha aí, Nossa Senhora do Desterro, como fala Padre Francisco Cavalcante. Arrasa. Olha só, gente, então já sabem, dia 17 às 9 horas, né, a missa, a entrega aí da cripta, né? Depois a gente vai ter um momento que nós todos vamos poder admirar a cripta, né? Vai ser um momento em que vai ser depois pensado, com agendamento, enfim, com todo o pessoal da área da formação educativa, explicando o que aconteceu, enfim, naquele espaço. E no dia 24, tá? No mesmo dia da missa do envio, a gente vai ter 18 horas, a partir das 18 horas na missa, tá? Logo depois da celebração, a gente vai ter oficializada a entrega desse patrimônio restaurado pra gente, né? Pro paraense, mas pra Amazônia, pro Brasil, pro mundo. Ei, mano, presta atenção, Lucy, obrigada, meu amor, viu? Obrigada mesmo. E olha, ei, presta atenção. Tu ainda não tá seguindo o meu canal? Deixa eu dar tua graça aqui, Segue agora o meu canal, coloca a ativação lá do teu sininho.
Porque, mana, toda vez que tem um episódio novo falando com mulheres incríveis, você vai saber, deixa da tua graça. Ei, quero agradecer imensamente aqui ao Centro Universitário Estácio, que é nosso parceiro, nos apoia. Um agradecimento mais do que especial a eles, Albani Lobo e Mauro Seabra, os magos aqui da operação, e ao meu tchutchuco, meu filhão, Moisés Valente, que fica aí na operação, na diagramação, na edição final. Ei, mana, beijo pra ti. Tchau.